1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 25. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Semelhantemente também depois de cear, digam comigo, cear, outra vez, bem forte, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre 7 tipos de ceias. A gente sempre, meus irmãos, usa a palavra para realizarmos a ceia do Senhor. Nós usamos a palavra Santa Ceia. Não existe essa palavra Santa Ceia, como também não existe a palavra Bíblia na Bíblia. Mas por que a gente chama Santa Ceia? Ceia, meus irmãos, pode ser um almoço especial. Ceia pode ser um jantar especial. Isso significa ceia. Agora, por que santa? É isso que nós vamos aprender aqui, porque existem diversos tipos de ceias. Então, por isso que a gente passa a chamá-la de Santa Ceia, porque é algo sagrado, santo, Santa Ceia. Bíblia, não existe a palavra Bíblia na Bíblia. Por que a gente acrescentou Bíblia Sagrada? Porque a palavra Bíblia vem de biblioteca, ou seja, uma coleção de livros. Nós temos aqui, meus irmãos, na palma da nossa mão, uma coleção de livros, 66 livros. Bíblia Sagrada, porque o assunto é sagrado, é sacro, é sagrado. Por isso que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Vocês entenderam? Digam graças a Deus. Mas tem algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, que elas querem desvirtuar certos assuntos, dizendo que não está na Bíblia, e se não está na Bíblia, não deve ser falado, não deve ser aplicado. Esquecendo, meus irmãos, que existe a hermenêutica, a arte de interpretar o texto. Existe também a exegese, que é fazer uma interpretação do texto fiel. Então, por isso que nós usamos esses meios, esses mecanismos teológicos, para que nós possamos fazermos exposição da palavra do Senhor, o nosso Deus. Pois bem, nós vamos sair aqui um pouco desse assunto. Lá no final a gente vai dar o significado dessa ceia aqui que nós acabamos de ler. A primeira ceia, anote aí, a ceia do pecador. Existe, pastor, essa ceia, a ceia do pecador, aonde os pecadores se reúnem, faz um banquete, faz uma ceia, convida os seus amigos, seus comparsas. Essa ceia, eu coloquei o nome dela, ceia do pecador. Marcos capítulo de número 6, verso de número 21. E chegando o dia oportuno, em que Herodes, no dia dos seus anos, ou no dia do seu aniversário,
dava uma ceia aos seus grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Então essa ceia aqui se chama ceia do pecador. Ceia onde Herodes aqui, meus irmãos, é o Herodes Antipas. Existem vários tipos de Herodes, mas o Herodes aqui nesta ocasião se chama o Herodes Antipas. Ele faz um banquete, ele faz uma ceia, e ele convida, meus irmãos, ele convida os grandes de Israel, convida os tribunos, ou seja, aqueles que trabalhavam na justiça, e convida também os príncipes da Galileia. Essas pessoas aqui, meus irmãos, elas não têm compromisso algum com Deus. Nem Herodes, pastor, não. Agora vejamos o versículo de número 22. E tendo entrado a filha da mesma Herodias, dançando, agradando Herodes e aos que estavam à mesa com ele, o rei disse à menina: pede-me o que queres e eu te darei. Ou seja, naquela ocasião, meus irmãos, que estava acontecendo essa ceia, denominada ceia dos pecadores, ceia do pecador, a filha, essa menina, segundo a história, segundo Flávio José, dá o nome dela, se chama Salomé. Essa jovem filha de Herodias começa a dançar de uma forma sensual na frente de todos ali, em especial na frente do rei Herodes Antipas. Pois bem, e ele ficou tão impressionado com a dança, com a sensualidade da Salomé, da filha, entre aspas, da sua esposa Herodias, que na realidade não era esposa dele, mas era esposa do seu irmão chamado Herodes, o Filipe, que ele tinha roubado, saqueado, tomado para si, ao ponto que João Batista pregava, meus irmãos, dizendo: olha, não é lícito você tomar a mulher do teu irmão. E isso incomodou muito ela, meus irmãos, Herodias. E o texto vai dizer aqui, meus irmãos, e chegando o dia oportuno, olha só, chegando o dia oportuno. Então ela já tinha procurado meios pelos quais de dar cabo da vida do profeta João Batista, mas não conseguia. Então chegou o momento oportuno. Eu creio que ela criou esse cenário, porque o diabo é assim, meus irmãos, ele cria o cenário. Ela criou esse cenário. Faz o seguinte: tu vai se vestir com uma roupa sensual, tu vai dançar a tua melhor dança de forma sensual, e se o rei se agradar, ele vai fazer o pedido, e no momento do pedido, deixe comigo. Pois bem, agora veja o versículo de número 23. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. João Batista perdeu a sua cabeça por causa de dois motivos. Primeiro, porque ele acusou, denunciou o pecado de Herodias. Segundo, pela dança da filha de Herodias, a Salomé. Esta é a ceia, meus irmãos, do pecado, a ceia dos pecadores.
Os ímpios se reúnem, meus irmãos, e fazem banquetes, festas, diferentemente do crente. Quando o crente faz um jantar, faz um almoço, faz uma festa, ele faz para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Essas festas que acontecem, principalmente no final do ano, com som, pancadão, funk, cerveja, isso é ceia de pecadores. Está aqui na Bíblia. É a primeira ceia. Esse tipo de ceia o crente não pode participar. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, se lhe convidar para você participar dessa ceia, não participe. Não participe dessa ceia, tenha cuidado. Amém? Esse tipo de ceia você não pode participar. A cabeça de João Batista foi parar numa bandeja. Perdeu a cabeça por denunciar o pecado, por falar a verdade, e por causa de uma dança sensual que estava acontecendo nessa ceia, a ceia do pecador. Agora, existe a ceia do Evangelho, segunda ceia, a ceia do Evangelho. Lucas capítulo 14, verso 16. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então observe bem, meus irmãos, essa ceia se chama ceia do Evangelho. Ela é tida pelo próprio Jesus de grande, porque o Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: inde, que já está tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou prová-los, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Então observe bem, meus irmãos, que essa ceia se chama ceia do Evangelho, aonde os convidados são chamados para participar dessa ceia. Porém, meus irmãos, o primeiro convite foi para os amigos. Porém, os amigos colocaram obstáculos pelos quais que não poderiam participar dessa ceia, que não poderiam participar desse banquete. O primeiro disse: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Não posso ir. A gente vê aqui, meus irmãos, o primeiro dando uma desculpa porque ele comprou um campo, uma terra, uma propriedade, e ele estava dando mais prioridade à fazenda dele, à propriedade dele, à terra dele, do que para com o reino de Deus. E eu abro aqui um parêntese: hoje não é diferente, meus irmãos. Muitas pessoas querem dar mais prioridade à sua fazenda, à sua terra, o seu campo, os seus empreendimentos, seus negócios, do que para a obra do Senhor. O segundo, meus irmãos: comprei 5 juntas de bois e vou prová-los. Tornou-se fazendeiro. Rogo-te que me hajas por excusado. Eu não vou participar da sua festa, não quero participar dessa ceia. Mais uma prova que este aqui também colocou uma desculpa, colocou um obstáculo: não posso participar porque me tornei fazendeiro, estou muito ocupado,
tenho que cuidar do meu gado, não tenho tempo. Eu preciso provar as 5 juntas de bois. Então me desculpe, eu não vou participar dessa ceia, não quero participar. O terceiro, casei e portanto não posso ir. Eu estou de lua de mel, não posso ir, não posso deixar aqui a minha esposa. Eu vou dar prioridade só para minha esposa e não posso participar dessa ceia, não quero participar desse movimento. A minha atenção toda está voltada para minha esposa. Eu posso dizer, meus irmãos, que esses 3 personagens representam, sem sombra de dúvida, os dias que nós estamos vivendo. Representa o povo, uma parte do povo. E voltando àquele servo, denunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, já que eu estou dando prioridade para os meus amigos que estão muito tempo comigo, que participam comigo, que a gente tem intimidade. Já que eles não querem, eu vou abrir aqui uma exceção. Eu quero que você, servo, saia nos bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. Digam comigo: pobres, aleijados, mancos e cegos. Já que os meus amigos, já que os meus vizinhos não querem fazer, não querem compartilhar, não querem participar da ceia do Evangelho, então eu vou abrir espaço aqui para aqueles que estão na sarjeta, estão doentes, estão sofrendo. Digo assim comigo: se eu deixar de fazer, Deus vai levantar outro para fazer no meu lugar. Pode ter certeza, a obra de Deus não para. Ela pode até sofrer a priori no momento, só que Deus vai levantar outros. Tem pessoas lá no mundo que o Senhor está de olho neles, sim ou não? Pessoas com talentos, como Paulo. Paulo estava lá no mundo. Os olhos do Senhor já estavam fitos sobre Paulo. Vou chamar Paulo. Então, se a gente recusar, meus irmãos, Deus vai levantar uma nova geração. Os pobres, os pobres espirituais, os aleijados espirituais, os mancos que não conseguem andar e os cegos também. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, esforça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Então o dono da festa não se conformou, meus irmãos, e disse: ainda tem pouca gente. Faz o seguinte: sai, dá mais uma volta pelos caminhos, pelos valados, e força o povo a vir para casa. Força o povo a entrar na casa. Ou seja, eu abro aqui um parêntese. A casa, meus irmãos, as pessoas vindo para a casa de Deus, eu fazendo a minha parte, você fazendo, convidando as pessoas, os cegos, os aleijados, os mancos, os pobres, os leprosos espirituais, trazendo eles para a casa de Deus, o Espírito de Deus vai trabalhar. Então é da vontade de Deus que a casa dele se enche, porque quem vai fazer esse trabalho de transformar, de lapidar, é o Espírito Santo de Deus. A pessoa vindo para cá, ela vai ouvir o quê? A palavra de Deus. Então essa ceia se chama ceia do Evangelho.
aonde o evangelho da graça está, meus irmãos, liberado para todos, liberado para mim pregar, mas também para aqueles que precisam, os pobres, os cegos, os aleijados. Então vamos trazê-los para a casa do Senhor. A terceira ceia, meus irmãos, é a ceia do amor. Anote aí, ceia do amor. Lucas capítulo 14, verso 12. Ele dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, grife aí, ceia, não chame os seus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Parece um paradoxo aqui, né, irmãos? Alguns versículos acima está dizendo para não convidar os amigos, nem os vizinhos, nem os parentes. E logo aqui embaixo a gente já vê a ceia que eu acabara de falar, convidando aqueles que eram os amigos. Aqui é dois tipos de ceias. A ceia que ora eu acabara de falar é a ceia do evangelho. É o convite para todos, certo? E essa ceia, pastor, é a ceia do amor. É a ceia, meus irmãos, que não há acepção de pessoas para com elas que estão lá fora. É difícil, né, irmãos? A gente fazer uma ceia, um jantar e chamar pessoas estranhas, sim ou não? Você já fez um almoço, um jantar? Já chamou alguém estranho? Não chame os teus amigos. A primeira coisa que a gente faz, irmã Janaína, é chamar os nossos amigos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Nem os teus irmãos, deixa de lado os irmãos. Os irmãos que são folgados, deixa de lado. Nem os teus parentes, não convide cunhado nem a sogra para esse tipo de ceia. Nem os vizinhos. E diz aqui o texto, ricos. Porque quando a gente quer fazer um banquete, uma ceia, a gente quer colocar os ricos, os riquinhos, né, irmãos? Na nossa festa, para dizer que a festa é pomposa, uma festa de luxo, sim ou não? Para que não suceda que também eles te tornem a convidar. Ou seja, vocês não devem convidar essas pessoas, porque se vocês convidarem elas, elas vão convidar vocês também. Então vamos quebrar isso aqui. Isso aqui é difícil de entender, né, irmãos? E te seja isso recompensado. Aqui Jesus está falando da recompensa. Porque é fácil eu convidar esse aqui para participar de uma ceia, de um almoço especial. Ele vindo participar da ceia que eu o convidara, ele vai se sentir o que, irmãos? Honrado. E logo em seguida ele vai usar a palavra gratidão. Como? Convidando o pastor Fábio, a esposa, a família. Pastor, tem um almoço lá em casa, um jantar. Ele não vai dizer, naquele dia o Senhor me convidou, agora eu vou pagar. É mais ou menos isso que Jesus está se referindo. Essa ceia, meus irmãos, se chama ceia do amor. Agora, fazer um banquete, fazer uma ceia e chamar os estranhos, meus irmãos, que você não tem intimidade, que você não tem afinação com ele, é fácil? Não. Como é que a gente entende isso aqui, meus irmãos? Me explique agora aí. Isso aqui é recíproco. Alguém me proporcionou um jantar, eu também vou proporcionar um jantar para essa pessoa, porque ela me proporcionou. Agora,
proporcionar um jantar, meus irmãos, para alguém que é estranho, para alguém que você não conhece, é muito difícil. Por isso que eu chamei aqui ceia do amor. Amor sem acepção de pessoas. Amém? Então Jesus disse: olha, eu quero que vocês façam uma ceia. Não convide seus amigos, diga comigo, amigos, irmãos, parentes, vizinhos, ricos. Quem convidar então, irmãos? Pense agora aí, irmã Maria, quem a senhora vai convidar? Oi? Só a esposa e os filhos? Não, está aqui os irmãos, os parentes, está aqui no meio. Como é que você vai fazer uma festa dessa e você não pode convidar ninguém? Irmã Maria? Presbítero Júnior. Então essa ceia é a ceia que não tem acepção de pessoas, meus irmãos. Aonde a gente vai proporcionar algo sem querer receber nada em troca. É como se fosse uma ação social, beneficiando as pessoas, meus irmãos, que não são da igreja. Eu já vi muitos crentes, quando a gente faz uma ação social, e a gente quer dar uma cesta básica para as pessoas que não são crentes, alguma coisa, algum presente. Tem crente, teve um crente, meus irmãos, lá no último campo, e eu concordo com isso, pastor. Você tem que abençoar primeiramente os domésticos da fé, diz a Bíblia. Sim, irmão, mas tem hora que isso aqui é uma exceção, irmão. Que recompensa a gente tem que a gente só abençoa aqueles que são da nossa casa, né, irmãos? É muito fácil. Então, é como se fosse aqui uma ação social, um banquete, no final do ano, meus irmãos. Virada de ano, Natal, que tal você fazer uma festa, deixar todo mundo da sua família, convide o seu inimigo, que não tem afinidade contigo, convide o estrangeiro, convide aquele, meu Deus do céu. É difícil, né, irmão Cametá? Sim ou não? Eu entendo que não é fácil, não. Não é fácil, mas... Oi? Resposta está no verso 14. E serás bem-aventurado, porquanto não tem com que te recompensar. Porque recompensando te será na ressurreição dos justos. Então quer dizer, meus irmãos, que esse tipo de ceia, ele não será na eternidade. Essa ceia tem que ser feita aqui. É bem claro o versículo aqui, o 14. Obrigado, presbítero Odaí. E serás bem-aventurado, porquanto não tem com que te recompensar. Ou seja, você está abençoando pessoas carentes, pessoas necessitadas, sem querer receber em troca. Por exemplo, nós fizemos o aniversário da Esté. Aí nós mandamos convite para um, convite para outro, convite para lá, para ali, para lá, né? Já com aquele interesse de receber em troca o quê? Sim ou não? É verdade, irmãos. Aí eles receberam, meus irmãos, de presente, mais de 25 mil reais. Vocês já pensaram, irmãos? Mobiliaram a casa deles, tem mais coisa do que a gente dentro da casa. Amém. Ainda ficaram com um dinheirozinho na conta, e ainda ganharam uma passagem para ir lá para Fortaleza, irmão, lua de mel. Quando a gente faz uma festa, a gente quer convidar, né, irmãos? Sim ou não? E aí, irmã Graça, topa fazer aí uma ceia, para quem a senhora não conhece, fazer aquele bolo que a senhora gosta de fazer? Então, nossa recompensa, diácono Nivaldo, será na eternidade.
Qual é a lição que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que a gente precisa fazer as coisas para não ser visto pelos homens, para não receber aplauso dos homens, para não receber recompensa dos homens, mas fazer para Deus, irmãos, amém? Seja quando você vir aqui trabalhar, bater massa, quando você for evangelizar, faça para Deus, porque você vai ser recompensado por Deus. Não faça nada para você não ser visto. Esse é o significado exegético dessa história aqui. Faça tudo para não ser visto pelos homens. Que a glória seja para Deus, que a glória não seja para os homens. Quem está entendendo, diga glórias ao nome de Jesus. Mas eu creio que vai aparecer um crente aqui que vai realizar uma ceia dessa. Eu creio que vai aparecer. Não se espante se um dia nós fizermos um evento aqui só para os ímpios e os crentes vão ficar só olhando eles degustando. Não se admire. Amém, irmãos? Amém, está fraco, né? A ceia da comunhão. Vamos correr contra o tempo. A ceia da comunhão. João 12, verso 2. Vamos lá. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa juntamente com ele. Agora vejamos, irmã Janaína, mais outro tipo de ceia, a ceia da comunhão. Agora vejamos aqui que Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta e Maria. É a ceia da comunhão entre os irmãos. Podemos sim fazer esse tipo de ceia, esse tipo de banquete, convidar os nossos amigos, nossos parentes, convidar a nossa família e fazer essa ceia que, irmão Edson, se chama ceia da comunhão, onde Jesus teve um momento ali de comunhão com eles. A ceia do Cordeiro, ceia de número 5, está registrada em Apocalipse, capítulo 19 e versículo de número 9. Vamos lá. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas, olha só, do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdades, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando acontecerá esta ceia, ceia das bodas do Cordeiro? Após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, ela vai para um local chamado Tribunal de Cristo, um local chamado Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo não é para nós sermos julgados, tão poucos condenados. Esse tribunal aonde nós iremos receber os nossos galardões, os prêmios pelos quais nós trabalhamos aqui, e assim o Senhor vai nos dar os nossos galardões, nossos prêmios. Após isso, nós vamos para outra ala, nós vamos para as bodas do Cordeiro de Deus. Amém? Só vai participar dessa ceia das bodas do Cordeiro aqueles, meus irmãos, que foram arrebatados. Essa ceia aqui é uma ceia especial, diferente de todas as ceias. Essa ceia se chama ceia das bodas do Cordeiro. Está explícita aqui no texto. Ceia das bodas do Cordeiro. Existe outra ceia, ceia de número 6, a ceia do grande Deus. Anote aí. Essa ceia do Cordeiro é para a igreja, para aqueles que foram arrebatados. E nessa ceia do Cordeiro, meus irmãos, eu sempre digo, quem vai servir vai ser o próprio Jesus, que vai servir a sua noiva.
Agora, a ceia do grande Deus está registrada também em Apocalipse capítulo 19 e no versículo de número 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vindo, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Grife aí, a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que abre, e dos que sobre eles se assentaram, e a carne de todos os livros e servos, pequenos e grandes. Essa ceia, meus irmãos, será na vinda do Senhor em glória. Quando o Senhor vir em glória, isso aqui se trata, meus irmãos, da grande batalha que estará acontecendo, a batalha do Armagedon. Então, essa ceia, meus irmãos, será uma ceia de justiça, aonde, meus irmãos, haverá uma batalha ferrenha, uma batalha travada nesse dia. Aqui fala de carne, fala de morte. É um tipo de ceia, é a grande ceia do Senhor nesse dia. Após o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Quando tiver terminando o período da grande tribulação, o Senhor virá com a igreja em glória, meus irmãos. Estará acontecendo esta guerra. Israel, as nações contra Israel. E é nesse momento que vai acontecer essa grande ceia. A ceia do Senhor. Ceia de número 7. A ceia do Senhor. Voltemos agora para 2 Coríntios 11, 20. De sorte que quando vos ajuntais em um, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só, isso aqui é a ceia do Senhor. Exatamente esse tipo de ceia que nós realizamos aqui no Templo Central uma vez por mês. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, de sorte que um tem fome e o outro embriaga-se. Agora preste atenção, como os irmãos, meus irmãos, não tinham noção, é aqui que eu faço questão de finalizar esta mensagem sobre ceia. Os irmãos de Corinto, meus irmãos, eles tinham costume sim, presbítero Cícero, de participar de ceias. É por isso que eu coloquei a primeira ceia do pecado, ceia dos pecadores ou do pecador, porque era de praxe eles, meus irmãos, fazerem ceias, ou seja, jantares, almoços, banquetes. Quando Paulo, meus irmãos, estabelece a ceia do Senhor, eles fizeram, meus irmãos, como se eles estivessem participando das velhas práticas lá do passado. Por isso que Paulo disse: irmãos, quando vocês se ajuntam para comer a ceia do Senhor, não é para vocês ficarem embriagados. Os irmãos estavam participando da ceia do Senhor, no dia da Santa Ceia, ficavam embriagados. Era aquele banquetezão que a gente faz no final do ano, meus irmãos. Claro que a gente faz sem bebida, né, alcoólica, mas era desse jeito que eles faziam. Fazia aquele banquete, aquela alegria, comia, meus irmãos, até estourar pelas costas igual cigarra, e vinho na cara. Pense num povo que gostava de vinho, era esse povo aqui da igreja de Corinto.
Se embriagava, Diácono Leonardo, no dia da ceia. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eles eram novos convertidos e ainda não sabia discernir, meus irmãos, as coisas. Aí Paulo diz assim: não tendes porventura casas para comer e para beber? Olha, lugar de comer mesmo de verdade é na casa de vocês. Se vocês quiserem beber, é na casa de vocês. Claro que não é para beber. Aqui não. Vocês têm que comer aqui a palavra de Deus. Se alimentar é da palavra de Deus. E vocês vêm para a ceia do Senhor comer, encher a pança e ainda beber até o ponto de vocês se embriagar. É isso que Paulo está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí Paulo, meus irmãos, vai ensinar. Olha, meus irmãos, eu quero ensinar para você o que eu aprendi com o Senhor Jesus. Esse modo de ceia que vocês estão fazendo aqui está errado. Porque quando vocês se ajuntam para comer mesmo. Quando vocês se ajuntam para beber ao ponto de vocês se embriagar. Isso é vergonhoso. Isso não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Agora, eu vou ensinar a vocês um método, a maneira certa como vocês devem se ajuntar e você participar. Porque afinal de contas, eu aprendi com o Senhor, que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos, e os apóstolos me ensinou, porque tem gente que prega aqui, que o próprio Senhor Jesus chegou e disse: olha, a ceia tem que ser aqui, desse jeito, numa visão para Paulo. Não, irmãos. A ceia primeira que o Senhor ensinou foi para os apóstolos. Os apóstolos ensinaram para a igreja primitiva, e Paulo aprendeu com os apóstolos. Quando ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, ele recebeu ensinamento dos apóstolos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Exatamente assim, ele pegou o pão e, havendo dado graças, comeu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é rompido por vós, fazer isto em memória de mim. Meus irmãos, a nossa ceia, ela é diferente da ceia católica. Lá, meus irmãos, eles entregam só a hóstia. É um pãozinho bem macio. Só quem toma o vinho é o padre. Pega a hóstia, coloca dentro de uma taça, mergulha lá e ele coloca na boca. Os membros é só a hóstia. Quem já foi católico aqui? Levanta as mãos. É assim, irmã? É assim? Porém, meus irmãos, a igreja católica, ela usa esse método chamado transubstanciação. O que é isso? Na hora da ceia, meus irmãos, que eles comem o pão, eles estão dizendo que eles estão comendo o próprio corpo de Cristo em forma presencial. Cristo está de forma real naquele pão. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia Sagrada diz que quando nós comemos o pão, nós estamos o quê? Relembrando. Isso aqui, meus irmãos, é um ato simbólico. Por isso que tem crente que acha que na hora, ele veio lá do catolicismo, que quando ele pega o pão, ele está achando que ele está pegando o próprio Jesus, irmãos. Agora, você já pensou, toda vez você coloca o pão na boca, e você está quebrando os ossos de Jesus, você está espremendo o corpo de Jesus, saindo sangue do corpo de Jesus, errado. A transubstanciação, ela é errada, nós não pregamos sobre isso. Então o católico, quando ele pega aquela hóstia, ele está dizendo que ele está pegando o próprio Jesus, irmãos. É parecido com essas campanhas, meus irmãos, que a gente tem visto nas igrejas. Por exemplo, campanha da porta. Faz uma porta e coloca aqui e diz assim: olha, vocês passam por essa porta porque Jesus é a porta. Campanha da rosa. Pega a rosa, meus irmãos, leve a rosa para sua casa porque Jesus é a rosa de Saron.
Pegue o sal, leve para sua casa e você vai jogar o sal em cima da casa, vai jogar o sal lá dentro da sua empresa. Isso é misticismo, meus irmãos. Nós não podemos, na hora do ato da Santa Ceia, meus irmãos, achar que nós estamos mastigando o próprio corpo de Cristo. Nós estamos relembrando da morte. Nosso pensamento é relembrar o sacrifício dele, a morte dele, o amor que ele se entregou por nós. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então nós não usamos, meus irmãos, a transubstanciação. Nós não usamos. Por isso que eu não consagro o pão e nem o vinho, porque quem consagra são os católicos. O corpo de Cristo, meus irmãos, não precisa ser consagrado, né? Isso aqui é um ato simbólico. Então nós aprendemos de forma errada, meus irmãos. Por quê? Porque existem ensinamentos que nós trouxemos lá de dentro da igreja católica. Por exemplo, na hora que termina a Santa Ceia, o que muitos crentes fazem? Muitos pastores fazem? Pega o pão e enterra. Quantas congregações eu fui levar a ceia? Pastor, eu vou enterrar o pão ali atrás da igreja. Irmão, não faça isso, irmão. Você vai enterrar como se fosse o corpo de Cristo de novo. Isso é só um ato simbólico no momento. O que é que eu faço, pastor, depois? Dá por menina aí que estão com fome. Pastor, irmãos. Isso é um ato simbólico. Ah, pastor, eu vou enterrar, pastor. Não, meus irmãos, é um ato simbólico. Quem trouxe esse miticismo, essas ideias, foi a igreja. Não tem ninguém ouvindo não, né? A igreja católica, irmão, para dentro. Aí muitos crentes trouxeram isso. Então essa ceia aqui, meus irmãos, para mim finalizar, os irmãos estavam, meus irmãos, fazendo uma farofa, uma salada no dia da ceia do Senhor. Eles vinham para casa. Eu não sei quem era o pastor, não era Paulo no momento que estava na frente dessa igreja. Ele já tinha passado, tinha outro obreiro. Que tem obreiro que vem, meus irmãos, ensina tudo errado, irmão Edson. Aí esse obreiro que estava na frente dessa igreja aqui, porque tinha um líder, ele permitia. Aí os irmãos vinham para a ceia já, meus irmãos, pensando no banquete. Vai ter churrasco, carne de gado, galinha caipira, me ajude aí, vai ter pato. Esse era o tipo de ceia a priori lá, meus irmãos. E outra coisa, depois de tudo isso a gente vai encher a cara. Já pensou? Aí Paulo disse, irmãos, não vos embriagueis com vinho que há contenda, meus irmãos. Pare com isso, vocês vêm para a casa do Senhor, isso é vergonhoso. Já pensou as irmãs do círculo de oração no dia da ceia, embriagadas aqui, irmãos? Sangue de Jesus tem poder, amém?